nesse culto de domingo de manhã, nessa palavra de domingo de manhã. Lembrando, hoje, dia 30 de agosto, é o nosso último domingo do mês de agosto, em que a gente está trabalhando com oração. Então, hoje nós também vamos falar sobre oração. E, antes de falar, vamos fazer. Então, eu peço que a missionária Keila esteja dirigindo a oração, que a igreja toda estenda a mão para cá, ore junto com a irmã Keila, para que Deus possa usar esse momento da palavra. Amém? Poderoso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós invocamos a unção do Teu Santo Espírito sobre este altar, Senhor. E eu oro que não seja a pastora Daniela falando, mas seja o Espírito Santo falando conosco através dele. Que o Espírito Santo venha revelar o Espírito de vida por detrás dessa letra, abrir nosso entendimento para entender as Escrituras. Oro que ninguém saia daqui como chegou, Senhor, mas saia daqui levando a semente do Teu Evangelho, que vai germinar e frutificar. Que a Tua palavra não volta vazia. O Senhor vela pela Sua palavra para cumprir, e sinais acompanharão aqueles que creem. Eu peço, Senhor, que os Teus sinais se manifestem em nós nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar um minutinho? Glória a Deus. Estamos falando esse mês, estamos encerrando o mês, estamos falando esse mês sobre oração. Até se você perdeu alguma ministração sobre oração, tu pode entrar no YouTube, no nosso canal Metodista Constantina, e tem até uma playlist só sobre oração. Tem uma playlist, entra na playlist, escolhe oração, tem todas as ministrações a respeito de oração, culto de oração, é bem importante que você possa ver. Mas hoje, então, nossa última ministração, a gente falou sobre vários aspectos da oração durante o mês todo, e hoje nós queremos falar sobre, eu teria muito mais para falar sobre oração, mas hoje a gente quer falar sobre um dos aspectos da oração. E esse aspecto eu vou estar em Mateus, capítulo 21. Nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 17. E eu quero só convidar aqueles que encontrarem, se colocarem em pé para a leitura da palavra. Mateus 21, do versículo 12 ao versículo 17. Quando a gente se coloca em pé, a gente está dizendo: Senhor, eu não quero só ouvir a Tua palavra, mas eu quero praticar. É um ato. Aos profetas, Deus falava assim: levanta-te e eu falarei contigo. Então é uma forma de dizer: Senhor, eu quero te ouvir. Por isso que nós metodistas, a gente tem esse costume, é um costume, mas é um costume bonito e simbólico, de ficar em pé. Não somos só os metodistas, mas os metodistas também, que tem esse costume de ficar em pé para ouvir a palavra de Deus, dizendo para Deus: Deus, eu estou ouvindo, mas eu quero cumprir o que Tu tens para mim. Mateus 21, versículo 12 em diante. Mateus 21, 12 em diante. Glória a Deus. Mateus 21, 12 diz: Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhe: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covis de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos dizendo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: Ouves o que está dizendo? Respondeu-lhes Jesus: Sim, nunca leste, da boca dos pequeninos e crianças de peito tirastes o perfeito louvor? E deixando, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Meu Senhor e meu Deus, aqui está a porção da Tua palavra, e eu peço, Senhor, concordando com a oração da Tua serva Keila, peço, Senhor, que se revele espírito e vida por trás dessa letra, uma palavra que nos transforme, nos mude e nos restaure, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar? Meu querido, minha querida, agora até, nos últimos meses, o pessoal está até usando como desculpa para isso a questão da pandemia. Mas, que realmente é um perigo, a gente não pode, tem cuidados para tomar,
né? Mas eu me refiro ao fato de que antes da pandemia, muito antes da pandemia, aliás, há muitos anos, já existem pessoas que têm dizendo algo do tipo: Jesus não era do templo, Jesus não ia no templo, cristão não precisa para entrar no templo. Você já deve ter escutado isso, pessoas falando, já deve ter escutado isso vendo isso na internet, ou pessoas comentando: não precisa vir no templo. Eu tenho Jesus no coração, não preciso vir no templo. Jesus não ia no templo. Só nesse versículo aqui, gente, a gente vê que Jesus ia no templo. E não só isso. Por que Jesus expulsou pessoas do templo? Jesus expulsou pessoas do templo que estavam usando o templo para outra coisa. Estavam usando o templo para vender bênção. Expulsou do templo aquelas pessoas que estavam simplesmente usando o templo para explorar a fé do povo. E Jesus expulsou, porque ele disse: o templo é casa de oração. A minha casa, e ele chamou o templo de minha casa. Ele chamou o templo de minha casa. Ele disse: a minha casa, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Jesus diz: a minha casa será chamada casa de oração. Nós estamos na casa de Jesus. Já parou para pensar? Tu que é pai, tu que é mãe, tu cuida dos teus filhos, tu dá tudo que eles precisam, tu dá o amor, tu dá a orientação, tu dá tudo que eles precisam. Daí eles crescem, saem de casa e nunca mais aparecem. Como é que vocês vão se sentir? Felizes? Não. Mas nós acabamos fazendo isso com Deus. E eu não estou falando aqui, meu irmão, minha irmã, eu não estou falando aqui da questão de não poder vir no culto por questão da pandemia, porque isso é verdade. Grupo de risco não deve vir, está tudo certo isso. Quem vem tem que vir com a máscara. Tem situações que a gente está numa situação X lá, que não tem mesmo como vir. Mas eu não estou falando disso, eu estou falando do descaso. Do descaso, eu não estou falando da impossibilidade. Tem momentos de impossibilidade. E Deus conhece quem está na impossibilidade e quem não está. Então, assim, da impossibilidade eu não tenho nada para falar. Não é errado. Se tu não pode, não pode. Mas eu estou falando aqui do descaso que as pessoas têm. É mais fácil ouvir uma mentira que me agrada. A mentira que muitas vezes nos agrada. Fica em casa, assistindo televisão, comendo pipoca e não precisa vir no culto. Porque Jesus não está lá. Se Jesus não está lá, por que ele chamou de minha casa? A minha casa será chamada casa de oração. E eu quero mostrar a vocês de novo no versículo 14. Vieram a ele... Me ajudem aí, pega ali. Mateus capítulo 21. Podem abrir ali. Mateus capítulo 21, versículo 14. Completem a frase para mim ali. Vieram a ele... De novo, isso. Vieram a ele... Vieram a ele... Vieram a ele... Caiu a máscara. Hoje em dia é importante a gente entrar de máscara respiratória, mas caiu a máscara desses hipócritas que estão nas redes sociais dizendo que Jesus não ia no templo. Não, a vida cristã não se resume ao templo, isso está certo. Isso não é igreja, esse templo não é igreja, igreja somos nós, está certo. A gente precisa ser cristão em casa, está certo. Mas é uma mentira dizer que Jesus não está no templo. Iam a ele no templo, e lá no templo ele abria os olhos do cego, lá no templo ele... mas isso foi Jesus, né? Jesus cumpriu a lei, agora a gente não precisa mais. Então por que os discípulos em Atos dos Apóstolos continuavam indo no templo? Eles continuavam. Em Atos dos Apóstolos, aonde que aquele coxo que estava sentado na porta formosa foi curado? No templo. Por quê? Porque João e Pedro tinham por costume ir orar no templo, e não era uma vez por semana, todos os dias. Por que João e Pedro iam orar no templo todos os dias? Porque Jesus disse: a minha casa
é casa de oração. Nós passamos a semana, o mês todo falando sobre oração, os tipos de oração, aonde que a gente ora, oração em casa, oração verdadeira, oração de gratidão. E hoje aqui, meu querido, minha querida, eu quero falar sobre oração no templo. Uma coisa não substitui a outra. A tua oração em casa tem que ser feita, sim, mas é vontade de Deus que esse espaço que foi consagrado para o nome dele, não é para a igreja metodista nem para a família XY. Essa casa, essas 4 paredes foram erguidas para o Deus Altíssimo, em honra dele. E se nós somos filhos agradecidos e filhas agradecidas, a gente precisa resgatar essa verdade. Jesus está no templo. A gente precisa vir encontrar Jesus no templo. Porque aonde que nós vamos encontrar Jesus? Jesus está onde 2 ou mais estão reunidos em nome dele. Vocês acham que Jesus está reunido quando a gente está assistindo uma novela imoral na televisão? A gente pode até estar sentado no mesmo poltrona, tem 2 ou 3 reunidos, mas não em nome de Jesus, em nome da novela. Vocês acham que Jesus vai estar aonde tem 2 ou 3 reunidos numa mesa de bar? Porque tem 2 ou 3 reunidos lá, mas não em nome de Jesus. Agora tu saiu da tua casa nessa manhã. Eu sei que tu tinha muitos afazeres a fazer. Mas tu saiu dessa casa pensando, vou ter um momento devocional com Deus. E outra pessoa saiu da casa dela e veio com o mesmo objetivo. Se tem 2 pessoas aqui com o mesmo objetivo, de ter um momento devocional com Deus, e vieram aqui, então, aqui na casa do Senhor, 2 ou 3 estão reunidos em nome de Jesus. Eu tenho que te dar uma excelente notícia. A gente não está vendo, mas pelos olhos da fé tu pode saber. Jesus está nesse lugar. Glória a Deus. Onde 2 ou 3 estão reunidos em nome de Jesus, Ele está nesse lugar. Não adianta ser só 2 ou 3 reunidos, tem que ser 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus. E tu não vai encontrar Jesus num bar, tu não vai encontrar Jesus numa novela, tu não vai encontrar Jesus num jogo de futebol que muitas vezes a gente está xingando as pessoas, onde palavras torpes saem da nossa boca e entristecem o Espírito Santo, onde a nossa carne é alimentada e o nosso espírito é enfraquecido. Jesus não está ali. Por isso que sempre se manteve isso. A gente precisa ter nosso momento de oração no nosso quarto secreto. Sim, nós precisamos ter momentos de oração em família. Sim, mas precisamos ter momentos de oração em comunidade. E iam a ele no templo. Iam a ele no templo. Vieram a ele no templo. Venha. Não, olha, essa mentira pode ser muito cômoda. Não precisa vir no templo. Porque Jesus não vinha no templo. Jesus ia no templo, sim. Jesus ia na sinagoga, sim. Jesus ia no templo, sim. E os discípulos de Jesus iam na sinagoga e no templo, sim. E quando passaram a ser perseguidos, eles tiveram que construir os próprios templos, porque não permitiam que eles iam nos templos oficiais durante um tempo. E depois do século IV, quando eles receberam de novo autorização para cultuar, os cristãos voltaram a se reunir no templo. Eles continuavam se reunindo nas casas, mas voltaram a se reunir no templo. Não porque o templo seja especial, mas porque o templo, assim como o bar é construído para bebida, assim como a televisão é construído para alimentar a nossa concupiscência dos olhos e concupiscência da carne, a igreja, o templo de Deus, é construído como casa de oração. Então, meu irmão, minha irmã, uma vida de oração é incompleta se não tiver também a oração no templo. Podem perguntar assim, o que é mais importante? Orar em casa ou orar no templo? Eu pergunto, o que é mais importante? Também esses quero-quero que vocês estão ouvindo? Eles voam e vão muito bem, né? O que é mais importante para um quero-quero? A asa direita ou a asa esquerda? As duas. O que é mais importante para um verdadeiro cristão, para uma verdadeira cristã? Orar em casa ou orar no templo? As duas. Uma coisa complementa a outra.
A gente ora em casa, com a família, sozinho, e com isso a gente cria intimidade com Deus. Quando a gente chega no templo, a gente compartilha essa intimidade com Deus aqui na casa de oração, porque essa casa é casa de Jesus. Jesus está aqui, porque onde 2 ou mais estão reunidos em nome de Jesus, Ele está aqui. Então nós precisamos resgatar, meu irmão e minha irmã, essa importante característica de uma vida espiritual real, de ter compromisso com a casa de Deus. Jesus não foi contra a casa de Deus. Jesus se dizia, essa é a minha casa. Da mesma maneira, filhos e filhas, né? É muita ingratidão, teu pai e tua mãe te criaram durante a vida toda, te deram tudo que tu precisa, o carinho, a necessidade que tu precisa, e de agora tu nem vem conversar com eles, nem tira tempo para conversar com eles. Isso é muito ingrato. Da mesma maneira, nós, cristãos e cristãs, nós precisamos sair do comodismo do nosso lar. Deus nos dá 168 horas por semana. E Ele diz, pode fazer o que tu bem quiser, meu filho. Eu te dou 168 horas todas as semanas para te fazer o que quiser. Custa deixar 1h30, 2 horas para entregar para o nosso Pai em comunidade? Será que é muito? Vieram a Ele no templo. Vieram a Jesus no templo. Sim, Jesus está ali no teu quarto de oração. Sim, Jesus está ali também quando tu está com as mãos dadas com a tua família, orando lá na tua casa. Verdade, Ele está. Mas Ele também está te esperando aqui. E olha o que Jesus fez no templo. Cegos e coxos. E Ele os curou. Talvez tu não seja cego. Talvez tu não seja manco de uma perna ou deficiente físico. Mas talvez tu seja cego espiritualmente. Tu não consegue ver. Não consegue mais perceber o mundo espiritual à tua volta. Tu é cego espiritual. Talvez tu seja cego na tua alma. Não consegue ver o futuro. Não consegue ver esperança. Os teus horizontes estão fechados. Jesus está dizendo, tu que é cego espiritualmente, tu que é cego emocionalmente, tu que não vê mais esperança, tu que não vê mais futuro, tu que não vê mais saída, parece que está tudo escuro na tua frente, tu está cego por dentro, venha a Jesus no templo, e Ele abrirá os teus olhos espirituais, e Ele te aliviará a tua visão, e tu voltará a ter esperança, e a ver o teu futuro. Amém. Talvez tu não seja deficiente físico, não seja coxo de uma perna, manco. Talvez tu não seja paralítico fisicamente. Mas talvez a tua vida está paralisada. Os teus sonhos estão paralisados. A tua família está paralisada. A tua família está manquejando. A tua família não está andando do jeito que deveria. Caminha um pouco e cai, caminha um pouco e cai. Talvez a tua vida esteja assim também. Tu tem um projeto, parece que vai andar e cai. Então, meu querido, minha querida, deixa eu te avisar. Tu também está coxo, coxa. Tu também está manco, manca, espiritualmente. Venha a Jesus no templo e Ele vai restaurar a tua vida. Tenha isso em mente. Orar em casa e orar no templo são as duas asas que nos levam a Deus. Não abra mão disso. Hoje, Deus colocou, eu sou o irmão Dani, eu sou o irmão Danielson, eu sou igualzinho a vocês. E essa palavra serve tanto para vocês quanto para mim. Eu não sou diferente de vocês. Hoje, Deus colocou o irmão Dani como pastor Danielson de vocês. Amanhã vai ter outros pastores e pastoras. Eu estou passando aqui por passagem. O meu único desejo, meu querido, minha querida, é que ao sair daqui, quando vier um outro pastor, encontre vocês aqui na casa do Senhor, mais fortalecidos espiritualmente, a família de vocês restaurada, a vida de vocês abençoada. Deus pode fazer isso, Deus pode restaurar a família, Deus pode curar a sua vida, Deus pode te dar provisão, mas é necessário um compromisso. Um quero não voa com uma asa só. É preciso essas duas asas que nos elevam aos céus. A oração em família,
a oração individual em casa, a oração em casa e a oração em comunidade. Eu encerro esse mês que a gente está falando de oração, e oração é para o resto da vida. A gente vai falar de oração enquanto houver, porque a oração é o motor da igreja. Essa casa não serve para outra coisa a não ser para a oração. Meu querido, minha querida, pratique a oração em casa, mas jamais abra mão da oração no templo, porque Jesus está onde 2 ou 3 se reúnem em nome dele. Entendam isso. Não basta apenas se reunir, tem que se reunir em nome dele. E é aqui nessa casa de oração, Congregação Metodista em Canhada Funda, nessa casa de oração, onde tu sai do teu lar para ter um momento de comunhão com Deus e com os irmãos. Jesus está aqui para abrir teus olhos, para curar as tuas paralisias, para restaurar a tua vida, para te mostrar algo novo. Jesus está aqui, mas é necessário tu ter esse compromisso com Ele. Venha a Ele no templo. A minha casa será chamada casa de oração. Pois a gente podia botar escrito aqui, né? A minha casa será chamada casa de oração. E eu quero te convidar para todos os domingos estar aqui. Porque a cada domingo, é que nem uma dose de remédio. Eu fui, durante muito tempo, sou psicólogo, e durante muito tempo eu trabalhei exclusivamente com psicoterapia. E o que eu falo para os meus pacientes, falava para os meus pacientes, atendi 5.000 pacientes. Mas o que eu falava para os meus pacientes, para todos eles, não é a sessão de psicoterapia que vai te curar, mas é o tratamento, é a continuidade. Da mesma maneira, não é um culto, tu vir numa campanha, tu vir num culto especial que vai resolver a tua vida. Mas o que vai resolver a tua vida é tu ter essa vida com Deus, tendo essas 2 asas te levando até os céus, a oração em casa e a oração no templo. Então, não abra mão. Claro, eu não estou falando aqui das pessoas que não podem vir porque são do grupo de risco. Não estou falando aqui das pessoas que tiveram um problema momentâneo e que não puderam vir, mas eu estou dizendo, coloque o culto de domingo, a casa do Senhor, na tua agenda. Reserve, e quando vier visita, diz assim, pode vir, mas vem depois das 10h30, porque até as 10h30 eu estou na igreja. Ou, melhor ainda, venha e vamos junto na igreja e depois a gente almoça. Melhor ainda, melhor ainda. Coloque a casa do Senhor em prioridade. Como é que a gente pode dizer que ama a Deus sobre todas as coisas se a gente não tira nenhum tempo para ir na casa dele? A casa do Senhor é casa de oração. E Ele vai ouvir a nossa oração nesse lugar. Porque aqui nesse lugar consagrado ao nome dele, 2 ou 3 pessoas estão reunidas em nome de Jesus. Jesus está aqui. E se Jesus está aqui, Ele está aqui para te transformar, meu querido, minha querida. Se Jesus está aqui, Ele tem poder para te curar, meu querido e minha querida. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero orar por ti nessa manhã. Eu quero orar que tu tome posse dessa palavra. Sim, é bem curtinha, né? Não que eu não possa fazer pregações de 1h30, de 2 horas. Mas essa palavra, ela é o suficiente. Se o Espírito Santo, se tu deixar o Espírito Santo ministrar no teu coração, tu vai perceber a importância dessa palavra. Talvez seja por isso que tua vida não tem saído do chão. Talvez tu esteja com uma asa só, ou talvez tu esteja sem asa. Né? Porque tem uns ainda, né? Pode acontecer, e eu falo isso não para os que estão aqui, mas também para todos que estão ouvindo essa pregação, inclusive pela internet. Pode ser que esteja sem asa nenhuma, né? Porque não ora nem em casa, muito menos no templo. Mas então vamos recuperar essas 2 asas, meu irmão, minha irmã. E Deus vai te levantar a voos altos. Creia. Quem crê pode dar um amém? Glória a Deus. Amém. Eu quero orar por ti nesse momento. Fique em pé. Coloque a mão no coração, apresentando o teu coração a Deus. Senhor Deus, coloco diante de ti, Senhor, cada irmão, cada irmã que aqui está, também aqueles, Senhor, que estão pela internet escutando esse momento de oração. Eu peço, meu Senhor e meu Deus, que teu Espírito Santo revele essa verdade,
que caia por terra essa mentira, que Jesus não está no templo, porque onde 2 ou 3 estão reunidos em nome dele, tu estás no nosso meio. Pai amado, caia por terra essa mentira, caia por terra esse sofisma, e que possamos levantar voos altos, orando em nossos lares, orando em nossas casas, mas também orando no templo. Meu Senhor e meu Deus, sopra o teu Espírito sobre esses homens, sobre essas mulheres, sobre essas crianças, quem quer que esteja escutando. Em nome de Jesus, Senhor, seja declarado, Senhor. Nós consagramos de novo essa casa. Eu quero, meu irmão, minha irmã, me ajude aqui nesse momento. Levanta a tua mão e vamos consagrar essa casa, casa de oração. Declare assim comigo: Senhor Deus, eu consagro esse templo como casa de oração. E quero estar nos momentos de oração nessa comunidade, porque sei que onde 2 ou mais estão reunidos em teu nome, tu estás, e eu quero a tua presença. Consagro essa casa como casa de oração, em nome de Jesus. Meu Senhor e meu Deus, aqui está, Senhor, essa casa de oração erguida ao teu nome. Pai amado, cada irmão, cada irmã, cada filho, filha tua que estão aqui, Senhor. Senhor, meu Deus, que ao virem essa casa nos dias marcados, possam se reunir, Senhor, com comunidade e ver o teu mover, ouvir a tua resposta, receber a tua orientação, serem curados, libertos, restaurados. Assim, Senhor, como aqueles que vieram a Jesus no templo e foram curados e libertos, também nós, Senhor, possamos vir nessa casa de oração e receber da tua mão a bênção, a cura, a libertação, a prosperidade, a paz e tudo aquilo, Senhor, que nós precisamos, porque tu és um Deus que se agrada em abençoar os teus filhos. Senhor, como filhos e filhas tuas, nós viemos aqui para visitar a tua casa. Pai amado, obrigado porque tu nos deste uma casa onde nós possamos orar com liberdade, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor, aleluia.